Olá, tudo bem por aí? Estou muito animada. E vocês aí do outro lado, também estão? Bom, eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma jogada. E essa jogada tem toda a relação com o conteúdo que você vê aí na sua sala de aula. Se você não conseguiu adquirir todo o conhecimento, aqui é o momento. Se você não entendeu nada, aqui também é o lugar. E se você compreendeu, sabe aí como resolver toda a questão, também é o lugar, porque você vai estar praticando. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, não é mesmo? Então, vamos ver do que nós estamos falando, qual é o conteúdo que nós vamos jogar, nós vamos aprender jogando. Ângulos em ação. Será que cabe no canto? Quando a gente fala de ângulos, a gente vai olhar o cantinho dos objetos, o cantinho das coisas, o cantinho das figuras e o cantinho de algo que dá para referenciar, então, aos ângulos. Nós temos aí um desafio a cumprir. Quais são eles? Um não, vários, né? Você sabe diferenciar um ângulo reto de um ângulo obtuso? Será que seu caderno, mochila ou cadeira esconde algum tipo de ângulo? Como os ângulos ajudam arquitetos, engenheiros a construir coisas, né, edificações seguras? Este, se você gosta de ângulo, olha, é uma opção aí você seguir carreira de engenheiro, fazer os cálculos dos ângulos. Então, o que é um ângulo? Vamos entender um pouco? Ângulo é a abertura entre as linhas que se encontram em um ponto chamado vértice. Olha, eu pus um desenho aqui de umas criancinhas, mas aqui, ó, onde eu estou com a bolinha, a gente chama de vértice. Aqui eu tenho vários tipos de ângulo. Eu tenho o ângulo reto, que se eu falar desta linha aqui, dessa seta com esta seta, eu tenho um ângulo reto. Faz um quadradinho exato. Aqui eu tenho um tipo de ângulo, né? Que é o ângulo obtuso. Ele é um pouco maior do que o ângulo reto. Na verdade, aqui os dois é o ângulo agudo, né? Ele é menor do que 90 graus. Se eu for calcular aqui os dois juntos dá 90 graus. Mas se eu for olhar o verdinho aqui, é menor. E o roxinho aqui que está pintadinho também é menor que 90 graus. Quando ele é menor, a gente chama ele de ângulo agudo. Quando ultrapassa, né, quando essas setinhas são maiores, quando o modelo do desenho, da figura geométrica, ela é maior aqui, o ângulo, os vértices, onde vai juntar uma linha com a outra, a gente chama também o famoso cantinho, tá? Bom, então vamos entender. Ângulo é a abertura entre duas linhas que se encontram em um ponto chamado vértice. Vértice, então, é o encontro de duas linhas que formam um cantinho. Existem três tipos principais. Eu já dei um spoilerzinho aqui com esse desenho. Ângulo reto mede exatamente 90 graus. É como um canto de uma folha de papel. Se você for riscar ali o canto, fazer ele mais retinho, né? Ele vai dar ali 90 graus. Outro tipo de ângulo é o ângulo agudo. Quando esse ângulo ele é agudo, ele vai medir menos que 90 graus. Ele é mais fechadinho, como um bico e da ponta da tesoura, né? O biquinho lá da ponta da tesoura quase fechando. E o ângulo obtuso, ele é maior, então ele vai passar então de 90 graus. A referência nossa é 90, né? Então, quando o ângulo ele é obtuso, ele vai ser maior que 90. A curvatura dele vai ser maior que 90, porém menor que 180. Aqui, ó. Uma dica visual, então. Imagine abrindo uma porta. Olha, faz um teste aí na sua casa. Abre um pouquinho essa porta. O ângulo que vai fazer ali, da abertura, ele vai ser agudo. Agora, abre um pouco mais essa porta, até formar um L. O ângulo reto. Depois, abre um pouco mais, né? Ele vai ser um ângulo obtuso.
Assim, você tem um exemplo concreto na sua casa ou na escola de tipos de ângulo. Que tal você fazer essa dinâmica aí com seus colegas e mostrar que você é top de linha? Bom, sabendo disso, é hora de jogar, certo? Bom, no nosso jogo você vai escanear a tela do que está aparecendo para vocês, o QR Code, ou, né, vai copiar aqui, ó, o endereço do local exato desse jogo, certo? Feito isso, eu já abri esse jogo aqui, já deixei prontinho no lugar em que eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Ó, aqui nós temos várias missões, tá? Como o nosso tempo é curtinho, eu não vou conseguir completar toda a missão com vocês, tá? Mas vocês continuam aí e vai chegar aí no final desse jogo. Bom, aqui nós temos várias figuras, consegue visualizar? Aqui nós temos tipos de ângulo. Olha só, vou passar aqui e a gente vai perceber que esse aqui é um ângulo maior que 90 graus, mas menor do que 180. Porque para ser 180 ele tinha que descer aqui embaixo, né? Então ele é menor que 180 e maior que 90. Quando a gente falou que ele é menor que 180 e maior que 90, a gente chama ele de obtuso, não é mesmo? Ângulo obtuso. Bom, quando ele está ali menor do que 90, tá vendo o quadradinho aqui que é o cantinho da sua folha de papel, que foi o exemplo que a gente deu? Quando ele forma esse desenho aqui, é a nossa referência, ó, é o ângulo de 90 graus, certo? Quando ele é menor ou maior, obtuso, menor, agudo. Bom, então nós estamos vendo a figura aqui, ó. A noção de ângulo é muito antiga. Ela já aparecia nas antigas construções e hoje continua fazendo parte do nosso cotidiano. Sabendo disso, olha só. Pergunta-se. Nós vamos preencher a lacuna aqui, né, pessoal? A lacuna que está aqui. Nós vamos clicar e escolher a palavra que está aqui do lado. O é usado para representar giros, aberturas e cantos. A unidade de utilizada é o instrumento de medida utilizado é o. Então nós temos que preencher aqui as lacunas. E a primeira lacuna que pede para eu preencher é essa que está aqui em destaque, ó, em azul. Será que é grau? Medida, ângulo, completa ou transferidor? Vamos ver se o transferidor vai dar certo? O transferidor é usado para representar giros, aberturas e cantos. Será que é? Não sei, né? Nós podemos errar também. A unidade de medida, grau, completa, ângulo. Será que é a unidade de medida? Eu acho que é medida. A unidade de medida utilizada é o ângulo, grau, completa. O que será? Gente, eu vou apostar no grau. A unidade de medida utilizada é o grau. Ou seria o ângulo? Eita! O instrumento, já vi que eu errei aqui, ó. O instrumento é o transferidor. O instrumento de medida utilizado é o que pode ser uma volta. Eu acho que eu errei aqui, mas eu já consertei. Vamos lá, então. O grau é utilizado, o instrumento de medida utilizado é o transferidor. Eu acho que é o transferidor. Opa, foi para o lugar errado. O ângulo é usado para representar giros. Vamos ver se é o ângulo. E aqui, o transferidor. E aqui, uma volta completa. Eita, que eu tô com medo de ter errado. Ai, ufa! Foi até legal esse jogo, né? Que eu fiquei confusa ali com as coisas.
Você pode continuar aí jogando, né? Eu senti que você estava aí me dando as dicas. Professor é assim, porque eu só tenho estudante esperto aqui, não é mesmo? Bom, então eu fico por aqui, né, pessoal? O que nós podemos aprender nesta aula de hoje? Não se esqueça que vocês podem jogar esse jogo com alguém, né? Com a sua professora, com o seu pai, com a sua mãe, né? É online. Bom, no final desses slides, nós também temos acho que é uma atividade para você fazer com o seu professor aí na sala de aula. É só pedir. É bem facinho que nessas daqui. Nós podemos aprender então que os ângulos fazem parte da nossa vida. É que eles estão presentes em todo lugar. Na nossa casa, nos nossos materiais, nos nossos objetos, no nosso celular. E esses ângulos nos ajudam a fazer materiais mais eficazes, materiais resistentes, né? E construção também. Nós vimos que diversas construções utilizou-se dos ângulos para que sejam eficazes, para que sejam seguras, certo? Eu fico então com vocês por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!